Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos retiram as sobretaxas de 40% sobre diversos produtos agrícolas do Brasil. Entre eles, carne, café e frutas. O governo e exportadores brasileiros comemoram a medida que já entrou em vigor. No último dia da COP30 em Belém, a presidência brasileira apresenta uma nova proposta sobre o clima, mas não cita combustíveis fósseis. O novo rascunho do acordo final gera uma reação negativa de delegações de países e ambientalistas. Começa a valer a exigência de biometria para novos pedidos de benefícios junto ao INSS. O presidente Lula indica o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo deixado pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Em 10 anos, conflitos por terra aumentam quase 180% em municípios da Amazônia Legal, no Maranhão. O presidente da Ucrânia aceita negociar o plano de paz americano que prevê perda de território para os russos. A queda de um avião de guerra indiano mata o piloto durante uma apresentação no maior evento aeronáutico do Oriente Médio. Há um mês do inverno boreal, os primeiros focos de neve da temporada começam a cair na França. Cientistas descobrem uma teia gigante com mais de 110 mil aranhas em uma gruta na Grécia. O Jornal Mundial está começando agora. Antes de darmos início ao Jornal Mundial de hoje, eu quero apenas fazer uma correção. Ontem, durante a chamada para a reportagem sobre a morte de André Gereissati, o João Pedro Ferreira, que estava apresentando, acabou falando que o violinista havia morrido na terça-feira, mas o episódio ocorreu na quarta. Houve esse equívoco no momento da produção do texto. Então, repito, a morte foi na quarta e não na terça-feira. Só gostaria de fazer essa correção porque erros acontecem, né, Alice? Nós somos humanos. Então, vamos seguir, né? Sim, vamos. O presidente Donald Trump retirou as altas tarifas impostas a vários produtos agrícolas provenientes do Brasil, entre eles a carne bovina, o café e as frutas. O decreto foi publicado ontem no site da Casa Branca. O presidente Lula disse que está feliz com a medida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como carne bovina, café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja e tomate. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que ele tinha feito em alguns produtos brasileiros. As mudanças ocorrem em um momento em que o presidente Trump enfrenta pressão dos eleitores americanos que lidam com o aumento do custo de vida. Na ordem publicada pela Casa Branca, Trump afirmou que na conversa telefônica que teve com Lula em outubro deste ano, os dois líderes concordaram em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas na ordem executiva 14323. O governo americano decidiu aplicar tarifas de 40% a diversos produtos brasileiros no início de agosto por razões políticas. O presidente Trump recriminava o Brasil pelos processos judiciais iniciados contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar um golpe de Estado após perder as eleições para Lula. Na madrugada de hoje, a presidência da COP30 apresentou uma nova proposta de acordo que não contém um plano para a eliminação dos combustíveis fósseis, o que era o centro do evento. A versão do texto sem o roteiro gerou uma reação negativa de delegações de países, especialistas e cientistas. Um dia após o incêndio na sede da COP30 e na reta final da Conferência do Clima da ONU em Belém do Pará, a presidência brasileira da cúpula publicou nesta sexta-feira uma nova proposta de acordo que não contém um roteiro para a eliminação das energias fósseis. Este é um dos temas mais polêmicos em discussão. A palavra fósseis não aparece no texto principal do compromisso, mas cerca de 30 países escreveram na quinta-feira à presidência brasileira, pedindo que incluísse um roteiro para a eliminação das energias fósseis.
Um incêndio em parte de um pavilhão da sede obrigou a evacuação de milhares de participantes e a suspensão das reuniões. O fogo no chamado Parque da Cidade, construído especialmente para a ocasião, danificou parte da área dos pavilhões nacionais próximo à entrada. As autoridades brasileiras ainda não anunciaram a causa das chamas. As sessões plenárias são retomadas nesta sexta-feira, data em que a COP30 deve ser encerrada, com a participação de quase 200 países e cerca de 43 mil pessoas credenciadas. Mas é comum que essas conferências anuais sobre mudanças climáticas da ONU se estendam além do período oficial. O presidente da conferência, o diplomata brasileiro André Corrêa do Lago, está sob pressão dos quase 200 países reunidos em Belém desde a semana passada para elaborar um texto capaz de obter um consenso segundo as regras das COPs. A COP30 de Belém não pode terminar sem um roteiro claro para abandonar os combustíveis fósseis. O alerta foi feito nesta sexta-feira pela ministra colombiana do Meio Ambiente, representando cerca de 30 países, depois que a presidência brasileira da conferência divulgou um texto que não cita a questão diretamente. This COP cannot end without a clear. Esta COP não pode terminar sem um roteiro claro, justo e equitativo para a eliminação gradual global dos combustíveis fósseis. Não estamos pedindo um documento vazio, não estamos pedindo um anúncio vazio. Acreditamos que está surgindo um consenso entre os povos do mundo. A declaração foi feita depois da divulgação do texto, que também foi criticado por delegações de outros países. On est extrêmement déçus. Estamos extremamente decepcionados. Este é, na verdade, um texto vazio em relação a qualquer coisa relacionada à mitigação. Não há nada sobre combustíveis fósseis, nada sobre o fato de que a ambição das contribuições nacionalmente determinadas é inexistente. Por outro lado, há parágrafos excessivamente abundantes sobre finanças. Mas, mais uma vez, a França nunca esteve na posição de nós não pagamos, mas pagamos por alguma coisa. Dans un positionnement qui est on ne paye pas, mais on paye pour quelque chose. Vamos dar o nosso melhor, vamos continuar conversando com amigos e aliados de todo o mundo para garantir que elevemos o nível de ambição. Mas também estamos enfrentando a realidade de um cenário sem acordo. A mitigação é o ponto crucial que precisamos ter aqui. A COP30 está prevista para terminar nesta sexta-feira, mas é comum que as conferências do clima excedam o prazo e, pelo visto, os negociadores ainda estão longe de um acordo. O presidente da Conferência Climática, André Corrêa do Lago, pediu que os países ajam com um espírito de cooperação nas negociações climáticas. A previsão é que a COP30 acabe nesta sexta-feira, mas ainda parece haver mais impasses do que acordos. O presidente da conferência, André Corrêa do Lago, pediu aos países que ajam com espírito de cooperação nas negociações, que estão estagnadas em vários pontos. Acredito que estamos muito perto do nosso triplo objetivo de fortalecer o multilateralismo, conectar esse processo às pessoas e acelerar a implementação do Acordo de Paris. If we don't strengthen it, everybody will lose. Everybody will lose. And se não fortalecermos o Acordo de Paris, todos perderão. E mostraríamos hoje àqueles que duvidam que a cooperação seja o melhor caminho para o clima. E eles ficarão absolutamente encantados ao ver que não conseguimos chegar a um acordo entre nós. Delighted to see that we cannot reach an agreement between us. Vários países e a União Europeia estão insatisfeitos com o texto apresentado pela presidência brasileira da COP nesta sexta-feira, que não inclui um roteiro claro sobre o fim do uso de combustíveis fósseis. Das, was jetzt allerdings als Text nach ersten Sondierung
O que foi apresentado como texto após as discussões iniciais com outros países está longe de ser suficiente para deter e reverter o aquecimento global. É por isso que nós, como União Europeia, decidimos em conjunto deixar claro que precisamos de mais medidas de proteção climática, regulamentações claras para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e, sobretudo, que a COP aqui em Belém também sinalize que a proteção florestal desempenha um papel central. Auch dass das Signal ausgeht, der Waldschutz spielt eine zentrale Rolle und A União Europeia alertou que as negociações podem terminar sem um acordo, já que os países produtores de petróleo são acusados de bloquear qualquer menção a um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A palavra fósseis nem sequer aparece no texto principal, gerando insatisfação por parte de muitas delegações. No dia seguinte ao incêndio que suspendeu temporariamente a COP30, a Polícia Federal revelou hoje irregularidades na segurança do evento. Elas incluem empresas clandestinas de vigilância privada em espaços da Conferência Climática da ONU. De acordo com a nota oficial, durante as últimas semanas, controles da Polícia Federal levaram à identificação de empresas clandestinas realizando vigilância patrimonial e segurança de eventos sem autorização. Depois de 12 trimestres consecutivos de prejuízos, a nova gestão da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, aprovou um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter seu papel como operador nacional de logística. O plano reúne 3 eixos principais: recuperação financeira, consolidação do modelo e crescimento estratégico. Para alcançar essas metas, a empresa informou que deve concluir até o fim de novembro a captação de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos e espera nos próximos 12 meses ações diretas. As medidas foram adiantadas pelo presidente da empresa, Emanuel Rondon, no começo de outubro e agora foram aprovadas pelo conselho da empresa. Entretanto, no comunicado oficial, os Correios não detalharam como as medidas anunciadas vão funcionar. O presidente Lula indicou ontem o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado para a cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria antecipada da corte e deixou o tribunal no mês passado. Messias tem 45 anos e poderá ficar no Supremo pelos próximos 30 anos, quando completará 75, idade para aposentadoria compulsória. Para tomar posse, Messias precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa. A data da sabatina ainda será definida. Jorge Messias está no comando da AGU desde 1º de janeiro de 2023, início do 3º mandato de Lula. A seguir, começa a valer a exigência de biometria para novos pedidos de benefícios junto ao INSS. Os conflitos por terra aumentam quase 180% em municípios da Amazônia Legal, no Maranhão. E uma teia com mais de 110 mil aranhas em uma gruta na Grécia é descoberta por cientistas. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Começou a valer hoje a exigência da biometria para novos pedidos de benefícios junto ao INSS. Vamos conversar ao vivo com o João Pedro Coutinho.
Boa noite, João. Como vai funcionar agora? Exatamente, boa noite, Alice, boa noite a todos os telespectadores do Jornal Mundial. Respondendo essa pergunta, ontem já, a biometria passa a ser exigida para quem solicitar novos benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e o BPC/LOAS. Essa medida é baseada no decreto 2561 de 2025, que regulamentou essa obrigatoriedade da biometria nas concessões e manutenções de benefícios da Seguridade Social. Como é que vai funcionar na prática? Bem, se alguém ainda não tiver a biometria cadastrada em alguma base do governo, CNH, título de eleitor, carteira de identidade, será preciso fazer o registro no aplicativo Meu INSS ou presencialmente em uma agência. Para quem já recebe benefícios, a atualização será gradual. Por enquanto, o foco são os novos pedidos. O objetivo do INSS é aumentar a segurança e combater fraudes, garantindo que o pagamento ele seja feito, claro, a pessoa certa, né? Bem, ao acessar o meu INSS, esse segurado pode ver se a biometria já está cadastrada. Se não estiver, deve providenciar o cadastro o quanto antes, porque a partir da data determinada, o pedido do benefício poderá ser barrado até que o requisito seja adentado. Pois é. Então, para evitar surpresas, vale recomendação. Verifique já no aplicativo ou compareça à agência se for preciso. Essa nova regra vai estar muito em breve e vai impactar quem está prestes a solicitar o benefício. Essas são as informações direto numa página Pedro Coutinho. Alice, de volta para você. Muito obrigado, João, pelas suas informações. Um bom fim de semana. O governo americano apresentou ontem um plano de paz que prevê concessão de territórios ucranianos para a Rússia. E o presidente da Ucrânia disse que aceita negociar a proposta com Donald Trump. Os Estados Unidos insistiram na quinta-feira que o plano para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia é benéfico para ambos os lados e rejeitaram as preocupações de que a minuta incorpore muitas das exigências de Moscou. O plano é apoiado pelo presidente Donald Trump. O presidente Trump está cada vez mais frustrado com ambos os lados na guerra Rússia e Ucrânia por sua recusa em se comprometer com um acordo de paz. Mas o presidente e sua equipe de segurança nacional permanecem firmes no compromisso de acabar com a guerra, deter a carnificina e cumprir a promessa do presidente. O enviado especial Steve Witkoff e Marco Rubio têm trabalhado discretamente em um plano durante o último mês. Eles mantiveram conversas com ambos os lados, Rússia e Ucrânia, para entender a que esses países se comprometeriam para alcançar uma paz duradoura e resiliente. A presidência ucraniana confirmou ter recebido um rascunho de plano dos Estados Unidos e que o país estava pronto para trabalhar em seu conteúdo. O presidente Volodymyr Zelensky fez as declarações após se reunir com um alto funcionário americano que lhe apresentou o plano de Washington para acabar com a invasão russa. Desde os primeiros dias da guerra, mantivemos uma posição muito simples. A Ucrânia precisa de paz e de uma paz verdadeira que não seja destruída por uma terceira invasão. Uma paz digna na qual nossa independência, soberania e a dignidade do povo ucraniano sejam respeitadas. Devemos garantir precisamente essas condições. O gabinete de Zelensky afirmou que ele esperava discutir o conteúdo do plano com Trump nos próximos dias. Kiev não divulgou os vários pontos do texto, mas a AFP obteve uma cópia do plano que estipula que a Ucrânia cederia as regiões de Donetsk e Lugansk à Rússia. O exército ucraniano seria limitado a 600 mil soldados. Caças europeus seriam estacionados na Polônia para proteger a Ucrânia, mas Kiev teria que renunciar à adesão à OTAN. O último dia do Dubai Air Show terminou em uma tragédia hoje, depois que uma manobra se transformou em um acidente fatal, interrompendo a programação do maior evento aeronáutico do Oriente Médio. Um caça indiano caiu durante uma apresentação aérea nesta sexta-feira no Dubai Air Show. Autoridades locais confirmaram a morte do piloto. Relatos dão conta que a aeronave militar realizou um giro em baixa altitude antes de cair em chamas a cerca de 1,5 km do evento. Uma coluna de fumaça subiu do local da queda e podia ser vista de longe, enquanto veículos de emergência correram para a área. O incidente ocorreu no último dia do maior salão aeronáutico do Oriente Médio, que exibe uma apresentação aérea todas as tardes.
Centenas de pessoas assistiam da arquibancada, enquanto o pátio estava cheio de aviões, helicópteros e outros equipamentos em exposição. Milhares de pessoas compareceram ao evento ao longo da semana, incluindo líderes da indústria de aviação e autoridades militares. A Força Aérea Indiana anunciou uma investigação sobre o acidente e manifestou total apoio à família enlutada neste momento de dor. Acredita-se que este tenha sido o primeiro acidente da história do evento, realizado desde 1986. Dados do relatório Cartografias da Violência na Amazônia 2025 mostram que, em 10 anos, conflitos por terra aumentaram quase 180% em municípios da Amazônia Legal, no Maranhão. Veja na reportagem de Caio Teles. Nos últimos 10 anos, o Maranhão registrou o segundo maior crescimento percentual de conflitos por terra na Amazônia Legal, segundo o relatório Cartografias da Violência na Amazônia 2025. Só no ano passado foram 365 registros, representando um aumento de 178,6% em relação a 2015, que era de 131. O estado ficou atrás apenas do estado do Amazonas, com 643,8% no mesmo período. O levantamento, baseado em dados da Comissão Pastoral da Terra, revela que os conflitos no Maranhão englobam violência, ocupações, acampamentos, ameaças, destruição de propriedades e disputas envolvendo os agricultores, indígenas, quilombolas e grandes empreendimentos. Entre os 10 municípios da Amazônia Legal com mais registros de conflito de terra em 2024, o Maranhão aparece com ao menos 2 cidades, sendo uma delas a líder, Timbiras, que ficou em primeiro lugar geral, e Codó, em 7º lugar. Dentre as principais regiões de expansão dos conflitos está o corredor agrícola do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Segundo o estudo, trata-se de uma das áreas mais pressionadas do país, onde avançam fronteiras do agronegócio, crescem queimadas, aumenta a grilagem, há forte presença de madeireiros e grandes empreendimentos. Para os pesquisadores, o Maranhão vive um cenário de expansão contínua dos conflitos, marcado por avanço de grandes empreendimentos, fragilidade fundiária e forte atuação de facções criminosas, que também influenciam a dinâmica da violência rural. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão afirmou que tem trabalhado para combater a criminalidade no estado, em especial o crime organizado. Há um mês do inverno boreal, os primeiros flocos de neve da temporada começaram a cair na França. Na quarta-feira, a Inglaterra viu a neve cair em Londres e em outras partes do país. Nesta quinta, a França não ficou atrás e viu em Saint-Georges-de-Mons, em Auvergne, a paisagem mudar. A pequena cidade no centro do país e com cerca de 2.000 habitantes ganhou um manto branco. E onde tem gelo pode haver confusão. Um carro vermelho foi parar fora da estrada por causa da pista que ficou escorregadia. De volta ao Reino Unido, mais precisamente à Irlanda do Norte, a neve encantou também Armagh. A pequena cidade ficou coberta de gelo depois que a neve passou a noite caindo. Na Inglaterra, a neve pegou mais pesado nesta quinta. Foi grande e intensa a queda de flocos de gelo na região do Parque North York Moors, em North Yorkshire. Até o gado sentiu a força do frio. E olha que o inverno ainda está há um mês de começar no hemisfério norte. O estudo publicado na revista Subterranean Biology confirmou que cientistas descobriram recentemente uma teia gigante com mais de 100 metros quadrados, com cerca de 111 mil aranhas em uma gruta na fronteira entre a Grécia e a Albânia. Esta teia gigante abriga cerca de 110 mil aranhas. A teia foi descoberta recentemente em uma gruta na fronteira entre a Grécia e a Albânia. De acordo com um estudo publicado na revista Subterranean Biology, ela cobre cerca de 106 metros quadrados. Especialistas destacaram que a estrutura é formada por inúmeras teias individuais em forma de funil, cada uma estrategicamente posicionada em um local onde há abundância de alimento. Os pesquisadores também observaram que algumas seções da teia podem se soltar da parede devido ao próprio peso.
A espécie encontrada é chamada na Europa de aranha doméstica. Estes aracnídeos são geralmente solitários, por isso este é o primeiro caso documentado de formação de uma colônia em uma teia nesta espécie. Segundo o estudo, fontes de água localizadas em recantos profundos alimentaram um riacho sulfuroso que atravessa toda a extensão da passagem principal da caverna. Lá, as aranhas compartilham a formação natural com muitos outros animais, especialmente milípedes, escorpiões e coleópteros. Ainda há muito a ser descoberto, né? Sim, que incrível. Nós comunicamos que amanhã não haverá Sábado News e nem Comando 190. Mas à noite tem as notícias do Jornal Mundial com João Pedro Ferreira e Victoria Maciel. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.